São 120 anos de história, fundada no dia 11 de agosto de 1900. A Associação Atlética Ponte Preta representa mais do que um time, mais do que uma agremiação. É, na verdade, um sentimento, uma identidade, uma paixão, um amor, muitas vezes indescritível. Gabriel Rodrigues diz que a Ponte Preta é a base da vida dele. Alexandre Garuti, amor de família, sangue, suor e lágrimas. Master Ginico, ventrículo do meu coração. Napoleão Nápoles, tudo. Vitor Dias, um legado, uma paixão. Faz parte de tudo na vida do Ponte Pretano. Para o R-Side, faz parte da vida. Para o Du Calderaro, é a vida dele. Eduardo Frari é a infância, época de Zé Carlos, 1988. Para o Rafael Verginelli, a Ponte Preta é família. Para o Ian Bonfim, o amor da vida dele. Também a raiva, a solução de problemas mais problemática que ele arrumou. Já para o Guilherme Augusto, é uma paixão à primeira vista, com uma relação de amor e ódio, mas que não dá para ficar longe. O Luizinho diz que a Ponte Preta é a vida dele, tá no sangue, já que o seu avô jogou na ponte. É um amor sem fim. Danilo Felício diz que a Ponte Preta significa família, porque é esse time que une. É o amor da sua vida e é um dos pilares que une a sua família. O Frer 05 diz que faz parte da vida dele. O Pablo Beleira diz que fez um bate-volta na Argentina contra o Vélez, já que não podia faltar do trabalho no dia seguinte. São muitas as histórias, muitos os relatos do que significa a Ponte Preta, mas é muito difícil que a gente possa mensurar o que significa a Macaca nesses 120 anos. Talvez, e digo só talvez, a Ponte Preta possa significar isso que essa música conta e que é uma música que todos os torcedores da Ponte Preta e amantes do futebol conhecem. Talvez ela resuma um pouco do que significa a Ponte Preta, 120 anos de Ponte Preta, o que significa a Macaca no futebol brasileiro e na vida de cada torcedor pontepretano. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta
estadão majestoso, seu nome uma glória, Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Neste episódio especial de 120 anos, 2 episódios, aliás, vamos conversar com o professor José Moraes dos Santos Neto, historiador oficial da Associação Atlética Ponte Preta. Na resenha, no bate-papo, Israel, Fred e Rogério. Hoje começo diferente. Começo com você, Israel. A bola é tua, meu parceiro. Professor, para começar, queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre a sua história com a Associação Atlética Ponte Preta. Antes, o professor Neto, historiador e personalidade importante para a história do clube. Eu ouvi do senhor a sua vida e a sua relação com o clube antes de se tornar historiador. Bom, Israel e ponte pretanos, né? Eu, antes de tudo, nasci ponte pretano. Meus pais, né, ponte pretanos. Se pegar a história da minha família, meu bisavô veio de Portugal em 1908. Ele era maquinista de trem lá em Portugal. Ele teve uma confusão com a polícia portuguesa lá em 1908, fugiu para a Espanha. Se apaixonou pela minha bisavó espanhola em La Coruña, pegou navio e veio para Campinas, veio para Santos e veio para Campinas. E foi morar na Vila Industrial e virou maquinista da Mujana e teve uma segunda paixão, que foi a Ponte Preta. Então, em 1908, ele se torna sócio da Ponte, Antônio Moraes dos Santos. E a partir daí começa a história da família com a Ponte, a partir de 1908. Ele ficou sócio da Ponte, não jogou futebol, nada, acompanhava o time como torcedor. Aliás, a Ponte era sustentada por ferroviários da Mujana e da Paulista, que eram sócios. O próprio Moisés Lucarelli, quando era criança, ajudava o pai dele no pagamento do vale da Mujana e da Paulista para cobrar os sócios da Ponte para comprar camisa, para manter o clube. Aí meu avô, entrou na Ponte lá na década de 20, como diretor de ping-pong, diretor de natação, aí ficou adulto, abriu um comércio na cidade e tal, e aí virou diretor de obras do estádio, ajudou a construir o estádio, vice-presidente. Aí meu tio foi o vice-presidente do Ralph Fonseca Ribeiro, no finalzinho da década de 60 lá, e eu era um torcedor, torcedor fanático. Participei da torcida jovem quando eu tinha 16 para 18 anos, o Sidão era o presidente. Então viajamos muito, muita caravana do paraquedas. Foi um momento muito bom, Rio de Janeiro, estreia do Nunes, aquela semifinal do Grêmio. O interiorzão inteiro, com a caravana da Ponte, que era para quem era adolescente, nessa transição da ditadura para a democracia, era uma beleza. A torcida significava liberdade, ainda mais torcer pela Ponte, Aí eu fui para a universidade, fui para São Carlos, depois vim aqui para a Unicamp fazer história e virei torcedor, Eu não imaginava historiador da Ponte. O historiador era o Sérgio Rossi, que era meu dentista, Ele tinha um consultório ali no Antônio Cesarino, perto da Avenida Moraes Salles. Minha família com a família dele eram amigas e era meu dentista, desde criança e tal. E ele, o historiador da Ponte, fez os 7 primeiros volumes da história da Ponte. Ele tinha um casal que fazia pesquisa para ele no Diário do Povo, o Douglas e a Helenice Maia. E eu participei do primeiro volume que ele lançou. Eu lembro que acho que era a gestão do Lauro Moraes. E era torcedor, Aí no início da década de 90, para ser mais conciso e rápido, para não tomar, para não ficar falando de mim muito tempo, o Correio Popular comprou o diário.
Não sei se algum de vocês vai lembrar disso, não sei. Mas assim que o Correio Popular comprou o Diário do Povo, um jornalista chamado Ariovaldo Zac lançou uma matéria hiperpolêmica dizendo que a ponte não era de 1900, que o Pedro Vieira era um nenê na época, e ele colocou a certidão de nascimento do Pedro Vieira, né? E a certidão consta lá que ele realmente tinha meses de idade em 1900, né? Então não conseguia fundar o time. E foi uma confusão na cidade, né? O Correio já estreava com isso, né? O dono do Correio, né? O Godoy, né? Não torce para a ponte, né? A gente sabe. E aí essa polêmica, né? Vamos dizer, deixou a cidade bastante tensa, né? Esse jornalista chegou até a tentar entrar no estádio, num jogo, né? Teve que sair correndo, né? Quase linchado. E a polêmica foi aumentando, não foi diminuindo. Aí o Correio viu que, na verdade, deu um tiro no pé, né? Ele comprou o diário, em vez de começar bem, na verdade, né? Vamos dizer, a mídia, vamos dizer, ele ficou ao contrário, ele começou com uma identidade negativa. Aí o que ele fez? Ele ligou para a Unicamp, né? O proprietário do Correio, eu não sei se foi o proprietário, um dos seus diretores na época, parece que foi o Matalo, que era casado com a irmã do Godoy, ligou para a Unicamp. O assessor de imprensa na época da Unicamp era Eustáquio Gomes, já falecido, muito amigo meu, uma excelente pessoa, um excelente jornalista. E o Eustáquio, a Unicamp foi... Na época era comum isso, a Unicamp funcionava assim, né? Tinha muita mídia em torno, a gente estava num processo de redemocratização do país e tal. E a Unicamp o Correio pediu para a Unicamp tirar isso à prova, quer dizer, fazer uma pesquisa e ver se o Ariovaldo Zac estava com a razão ou não. E eu trabalhava no Centro de Memória na época, né? Já era formado já há muito tempo e a gente estava com o projeto Bairros de Campinas, organizando e com a documentação do Fórum Municipal. Todos os documentos da região de Campinas de 1950 para trás, né? Final do século XVIII, XIX até 1950, principalmente em função da escravidão, a Unicamp recebeu através do Centro de Memória. O professor Lapa recebeu. E era eu que organizava essa coleção. Eu que trazia, organizava e tal. Né? Principalmente os autos de liberdade, a questão dos escravos em Campinas no século XIX. Em minha área, né, de atuação era Campinas entre 1850 e 1920, exatamente no período de fundação da ponte. Aí o Eustáquio ligou para o Centro de Memória e falou: Neto, o reitor acabou de falar com o Paulo Renato, você está escalado para fazer a pesquisa. A Unicamp vai bancar isso, né? O Correio quer falar, beleza, então vamos lá, vamos fazer. Eu sou ponte pretano e sabia de tudo, porque ia no jogo, sabia dessa confusão com o Ariovaldo Zac. E aí, como eu já atuava no Arquivo do Estado de São Paulo, trazendo o jornal Comércio de Campinas, comecei a fazer pesquisa, né? Aí, o que aconteceu? Depois de uma semana, o Correio ligou de novo para a Unicamp, para o Eustáquio, e falou: nós desistimos, o Ariovaldo não vai mais tocar nesse assunto, o Correio vai calar-se, está muito desgastante esse assunto, e então não precisa mais da pesquisa, porque nós não vamos publicar mais nada, porque na verdade foi um erro a publicação, só desgastou a imagem do jornal. Bom, o Eustáquio me ligou e eu falei: não, mas eu continuo a pesquisa. Aí eu continuei por conta, o Centro de Memória continuou por conta. E aí, quando o Sérgio assumiu, né, eu tinha muitos amigos ali, inclusive o Sérgio Rossi me levou para várias reuniões com o Sérgio, já na transição do Baldo, do Nivaldo Baldo, né, o Sérgio era o vice dele. E aí eu entrei na ponte por aí, né, eu entrei na ponte em 96, né, exatamente para continuar essa pesquisa. Para o ano 2000 a gente lançar uma coisa acadêmica, mais documental, comprovatória dos 100 anos da ponte, né, e da fundação em 1900. É essa a minha história, né, de torcedor, né, eu já era historiador, e aí, através do próprio Sérgio Rossi e de outras pessoas que atuavam ali com o Sérgio no início, eu não o conhecia, né, eu não era empresário, nada, não atuava no ramo dele, né, eu era lá da Unicamp, e aí entrei na ponte, estamos aí há mais de quase 30 anos de pesquisa da história do clube. Professor,
A Ponte Preta, agora fazendo uma analogia aí, a questão de se a ponte é mesmo de 1900 ou não. Porque é algo, como eu te disse, eu vou acabar pegando esses fatos mais, podemos dizer que básicos, até para que o torcedor, né, nossa audiência é uma audiência muito jovem, né, de pessoas aí de 15, de 20, 25, 30 anos, a grande maioria, e muitas vezes se desconhece e acaba até acreditando em algumas coisas, né, que ainda circulam na internet, como, por exemplo, a fundação, né? Dizem aí, eu mesmo já vi, que a ponte, algumas pessoas falando que a ponte, na verdade, era de 1906, outros de 1904, salvo engano. E, enfim, a Ponte Preta, de acordo com as suas pesquisas, é bom até para que a gente deixe isso nítido aqui para o torcedor ponte-pretano que está nos escutando. A Ponte Preta é realmente de 11 de agosto de 1900, professor. Né? Ali o finalzinho da década de 90 e também, né? Hoje em dia a desinformação talvez seja maior que até que a informação, né? Uhum. Então realmente é muito polêmico isso, mas a Ponte Preta é de 11 de agosto de 1900 e vamos explicar, né? Vamos pegar e vamos conversar sobre o assunto. A gente está falando, né, dos últimos anos do século XIX, nada a ver com o futebol hoje, né? Não tem nada a ver com o futebol profissional, né? Era o início do futebol na América do Sul, né? O início do futebol no Brasil. Mesmo o início do futebol no Brasil, puramente amador, você tem uma história oficial do futebol linkada ao Charles Miller, né? Como se fosse uma história conservadora, oficial, né? Aquela que você aprendia na década de 70 e 80. Né, no regime militar, o historiador não fazia livro didático, né? Eram advogados, né? Então, muita coisa, né, foi passada para as pessoas, né, com um conceito errado. Então, todo mundo, né, vamos dizer, tem na cabeça o Charles Miller, mas já existia futebol aqui com ele, né? Apenas a história oficial reconhece apenas ele, né? Mas padres jesuítas já trouxeram bola, ferroviários escoceses já trouxeram bola, mas muitos não deixaram registro. A história é feita, muitas vezes, por pessoas que deixaram registro, que a gente chama de história dos vencedores, né? Eles deixaram registro, a história oficial repassou e você acredita só naquele ponto de vista. Então, vamos entender que o futebol, no finalzinho do século XIX, quando chega aqui, ou ele estava vinculado a um esporte, né, dentro de colégio, como se fosse um lazer, como se fosse ocupar o tempo para a pessoa não ficar pensando em coisas erradas, né, ou numa diversão. O futebol, ele se popularizou muito mais rápido, até por um motivo simples, era muito mais lúdico e era fácil jogar, diferente do rugby, que você não consegue jogar com uma laranja, com uma bolinha de papel que você amassa, né? O futebol você consegue jogar sozinho com uma meia, né, o famoso futebol de meia. A gente tem um monte de fotos de jovens na década de 10 e 20 jogando futebol na Campos Sales, né, na Avenida Campos Sales, com um meia, porque não tinha dinheiro para comprar uma bola, que era caro, né? Então o futebol se espalha rapidamente, então ele entra muito rapidamente nas escolas e no meio operário. E aí o que acontece? Muita gente confunde isso, eu já vi muitas vezes, o bairro nasce antes que a ponte. Então, o nome Ponte Preta é do bairro, né? Então, a pessoa às vezes confunde, achando que a ponte nasce como Ponte Preta e depois o bairro se transforma no nome Ponte Preta. Na verdade, era o bairro que se chamava Ponte Preta e esses jovens, né, junto com o Thomas Scott, esse escocês que trouxe a bola para Campinas, né, vão morar no bairro, estão no bairro, né? E aí o time vira a Associação Atlética Ponte Preta. O que acontece, para o pessoal entender, é que como a ponte nasce no bairro, outros clubes também vão nascer, né, no bairro Ponte Preta com o mesmo nome. Então vai ter Ponte Preta Futebol Clube, vai ter Sociedade Recreativa Noites Dançantes Ponte Preta, vai ter a Associação Atlética Ponte Preta que a gente torce, né? E aí o que vai acontecer, né? Você tem que ir para a documentação primária, né? Como é que você vai provar alguma coisa? Como é que você prova alguma coisa, por exemplo, na área civil? Você vai no cartório,
né? Você vai ver lá sua certidão de nascimento, aí você vai atrás de documentos da sua família e você vai provar, né? Então você vai atrás de documentos. Então existem documentos que comprovam que a ponte foi fundada em 11 de agosto de 1900? Sim. Onde esses documentos estavam? Na Câmara Municipal de Campinas. Para a gente entender, né? A figura do prefeito municipal, ela é bem posterior à Câmara de Vereadores. Isso na história inteira do Brasil, não só na história de Campinas. Isso vem desde a época colonial. Então, a idade da cidade é a idade da Câmara Municipal. Então, geralmente, os arquivos, né, das câmaras municipais são muito ricos. Tem uma documentação muito vasta. A Prefeitura de Campinas começa em 1908. 8 anos depois da ponte fundada, é o primeiro prefeito, o Zimbo Maia. Então, dentro do arquivo da Câmara Municipal, e que a Unicamp já tinha organizado, mas sem pensar na Ponte Preta, ou no esporte, ou no futebol, pensando mais na vida política da cidade, a gente organizou em maços avulsos, depois a parte... né, a gente começou a organizar o arquivo da Câmara Municipal, que era muito grande. E aí, na pesquisa dos arquivos da Câmara Municipal, nós encontramos um documento, né? Quer dizer, existe um documento, né, que envolve a Associação Atlética Ponte Preta. É um convite a um vereador, né, Thomas Alves, que dá nome até uma rua do centro, né, que era um médico, né, e um médico que atuava muito no bairro da Ponte Preta, que ele atendia muito operário, né, era um médico que atuou muito na epidemia da febre amarela, etc. Tal. Então ele era muito homenageado na cidade, né, não só pela ponte, como outras instituições sempre o homenageavam, e ele era convidado para as comemorações do primeiro ano da ponte, em 11 de agosto de 1901. Né, esse documento não caiu do céu lá, né, está protocolado, alguém protocolou isso lá em 1901. Né? É um protocolo simples, porque é um papel pequeno, como se fosse um convite, não de gráfica, né, feito com caneta tinteiro, né? E está lá, né? Como a ponte tem documento, tem outros times. O Vila Industrial Futebol Clube, o Santa Cruz, o Colégio Culta Ciência, o London, o Black, o White. Entre 1900 e 1910 surgem vários times, né, em Campinas, no sentido, assim, eram jovens, né, querendo jogar futebol. Não tinha campo, né? O pessoal pegava a trave, ia nos parques, ia nas praças, enfincava a trave ali, jogava. Inclusive a prefeitura não gostava, né? O primeiro prefeito, em 1908, o Zimbo Maia, determinou uma fiscalização rigorosa contra os jogadores de futebol, porque estavam estragando os parques, principalmente nas férias escolares, né? Então, tem documentação da fundação? Sim, né? Um documento que mostra a comemoração de primeiro ano, no ano de 1901. Fora essa documentação, você tem uma documentação vinda de São Paulo, né, do Arquivo do Governo do Estado de São Paulo, né, que também mostra o convite para uma pessoa ligada ao futebol em São Paulo, Mário Cardim, para participar, né, desse evento aí do primeiro ano de fundação da ponte. Claro, era um evento singelo, não era, né, não era um baile, nada como é hoje, etc., né, porque o futebol se tornou profissional, grandioso, todo mundo com estádio e tal. Estamos falando do início do futebol. E muita gente estava incentivando o futebol, né? Então, tem documentação? Tem. As pessoas que hoje, vamos dizer, duvidam é apenas por falta de informação, né? Falta de informação ou interesse, né? Hoje em dia é muito comum isso, né? Os grupos de redes sociais, eles se comunicam sempre com a mesma ideia, né? É difícil o confronto, né? É difícil o debate. Então, todos que gostam de alguma certa coisa ficam juntos e vice-versa. Então, é difícil você fazer o contraditório. Então, existe a documentação, não tenho o que falar, né? A ponte, esses jovens atuaram, e a fundação você tem 3 patronos, né? O capitão João Vieira da Silva, um adulto, né? O próprio Thomas Scott, né? A família Burg, que era vizinha do capitão João Vieira da Silva, na Rua Abolição, que é onde eles atuavam, que iniciaram o clube, né? Agora, dentro, por exemplo, do Arquivo do Estado de São Paulo, se você abrir todos os números do jornal Comércio Campinas, você vai encontrar outras citações para outros clubes
dentro do bairro da Ponte Preta. Então você fica lá, você entra lá, você abre lá uma página, tem lá Ponte Preta Futebol Clube comemorando 2 anos em 1904. Mas o Ponte Preta Futebol Clube é um outro clube. Mas 2 jogadores do Ponte Preta Futebol Clube atuavam na Associação Atlética Ponte Preta. Isso era muito comum. Né? Eu vou falar alguma coisa aqui, né? Por exemplo, antes do início da rivalidade Ponte-Guarani, né, a gente tinha, né, um descendente de alemão que jogava um final de semana na Ponte e um final de semana no Guarani, né, porque era puramente amador, né, uma coisa de jovens, não tinha profissionalismo nenhum, né, não tinha grandes sedes, grandes estádios, era uma coisa absolutamente amadora, né. Hoje, né, por exemplo, quando você começa um esporte, você começa até bem estruturado, né? Alguém traz o futebol americano para o Brasil, o cara compra o uniforme, já compra o capacete, já se organiza melhor, né? Estamos falando do início do século XX, que malemar a pessoa tinha uma bola, tinha um pavilhão, que era como se fosse uma bandeira, né? Tinha o capitão, geralmente guardava tudo na casa dele, saía na sexta-feira avisando todo o time que eles iam jogar domingo e se encontravam em algum lugar. Esse era o futebol do início do século XX. Agora, a documentação sobre a fundação da Ponte Preta existe, era da Câmara Municipal, você tem lá o convite, está lá protocolado em 1901, então, né, não tem... Né, a ponte chegou, né, o Correio Popular, na época era o grande jornal de Campinas, no centenário, né, publicou, a Câmara Municipal tem muitas fotos disso, está em revista, eu acho que na internet você também consegue, né, através do busca ali, ver o convite do primeiro ano da ponte. No meu livro Início de uma Paixão também tenho o convite digitalizado, então isso está documentado, né? A ponte realmente foi fundada em 11 de agosto de 1900. O 11 de agosto é até uma homenagem à ferrovia, né? Uma homenagem à Companhia Paulista, né? A maioria dos moradores do bairro eram da Paulista, não da Mujana, né? E praticamente 2/3 ali daqueles que iniciaram o time tinham alguma ligação com a Paulista. A própria linha que passa atrás do Majestoso é da antiga Paulista, né? Então a ponte vai homenagear a ferrovia, que chega em Campinas em 11 de agosto de 1872, né? E a ponte homenageia a ferrovia em 11 de agosto de 1900, né? Tem rua 11 de agosto em Campinas, ali perto dos hospitais, ali, paralela a Andrade Neves, também homenagem à ferrovia, né? Porque a ferrovia tem uma importância grande na cidade e grande na história do clube que a gente ama. Fred, tua pergunta para o professor Neto. Ainda falando da fundação da ponte, né? A ponte nasce como um clube popular na cidade de Campinas, ali no bairro da Ponte Preta. E também tem a questão da Ponte Preta de Piche, né? A ponte que é bem conhecida da história, só não sei se todo mundo conhece da onde surgiu aquela ponte, né? Como você já falou, ela foi uma reivindicação ali das pessoas do bairro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa história da Ponte Preta ali de Piche e também da relação da ponte, do clube, com o bairro da Ponte Preta, né? Como que era, assim, essa relação das pessoas, quem eram essas pessoas com o bairro e com o clube? Olha, isso é bem interessante, né? Vamos dizer, marca bem o que é a Ponte Preta, né? O que somos nós, né? Bem a cara do Brasil, né? Do Brasil mestiço, do Brasil de várias caras, né? Do Brasil inclusivo, não exclusivo de alguém, mas de muitos. O bairro da Ponte Preta é um processo histórico bem interessante na história de Campinas, né? Hoje, a cidade, obviamente, cresceu muito, então a gente não tem essa noção. Para nós, o bairro da Ponte Preta é até centro hoje, né? Mas se a gente imaginar, né? Se a gente conseguir imaginar aí, todo mundo que está ouvindo, né? Imagina aí, pessoal, o centro da cidade, onde está a prefeitura, é um vale. Se você está lá na Avenida Industrial, ali na atual Estação Cultura, antiga estação ferroviária, você pega lá o calçadão da 13 de Maio, você pega lá a Costa Guiar, você vai descer para o centro. Se você estiver no Cambuí, lá no centro de convivência, tá? Onde tinha a antiga Citibanda, tal, da minha época, década de 70, 80, tal, você também desce para o centro. O centro de Campinas está numa depressão, está num vale.
ele separa lá a área do Cambuí, né, antigo bairro da elite, a partir de 1850, onde os fazendeiros, os barões de café vieram morar em Campinas, dos bairros operários depois da linha do trem. Então imagina isso na sua cabeça, né? Fecha o olho aí. A linha de trem, de propósito, vai separar os bairros populares do centro e da elite, para não ficar perto mesmo, né? Um processo de exclusão. E aí o que vai acontecer, né? Aqui não é a Vila Industrial, a gente está falando da história da vila, mas a vila é muito focada em, vamos dizer, no movimento operário, né? Em operários fabris. Já o bairro da Ponte Preta, ele surge, né, através de pessoas que vinham fazer negócio em Campinas de outras cidades. Por quê? A antiga estrada Campinas e São Paulo passava pela Rua Abolição. O final dela era onde hoje é o Largo do Pará, que era o antigo mercado de escravos de Campinas, onde hoje é o Largo do Pará, ali na Glicério, né? Era o final da estrada Campinas-São Paulo. Passava por Valinhos, passava na Codelaria do Exército e tal, entrava na Abolição e parava ali. Então, muitos mascates, pessoal que vendia, né, secos e molhados tal, saíam lá de São Paulo, né, e vinham para Campinas para vender, vendia não só secos e molhados, mas até escravos, né, naquela região, e alguns desses, né, pequenos comerciantes, né, tropeiro, como se fosse hoje você jogar coisa no carro e começar a vender por aí, se fixou no bairro da Ponte Preta, né, pelo pessoal que veio de São Paulo, na região de Santo Amaro, né. Então os primeiros moradores do bairro eram pequenos comerciantes, né, que viram a oportunidade de se fixar em algum lugar, porque era a periferia de Campinas na época. O centro acabava onde hoje ali é Moraes Salles. Depois você subia em direção ao bairro da Ponte Preta. O bairro chamava Bairro do Morrinho, não chamava Bairro da Ponte Preta. É aí que a gente começa a contar a história, né? Por que Morrinho? Porque você subia, né? Se você for a pé ali, tiver de moto, tiver de bicicleta, você saiu da Glicério, vai subir em direção à Abolição, Avenida da Saudade, ao cemitério, você vai ter uma subida, né? E essa subida era chamada de subida do Morrinho, né? Que não era uma subida tão íngreme, mas dava no morrinho, né? Você consegue enxergar a cidade do alto. E aí esse bairro do Morrinho começa a se urbanizar com pequenas chácaras, casas pequenas, pequeno comerciante e tal. E aí, com a chegada da ferrovia, em 1872, a própria ferrovia faz uma vila operária no bairro. Aí o que acontece? Com a chegada da ferrovia, esse pessoal fica isolado da cidade, né? A linha do trem passa exatamente, né, ao redor do bairro. E muitos moradores, né, acabam exigindo da Paulista, ou na época da Câmara Municipal, que faça uma ligação, porque você não consegue passar com uma carroça, né? Você corre o risco ali do trem, né? E é uma subida, etc. Tal. Todos esses abaixos assinados estão na Câmara Municipal, dá para você consultar. Aí você consegue ver todos os moradores do bairro, né? Quase todos assinaram isso, as ruas que eles moravam, né? Então você vê lá que metade eram ferroviários, mas não ferroviários de alto salário, né? Geralmente eram trabalhadores intermediários, que eram os escoceses, os que não eram os ingleses, né? Era um pessoal que trabalhava nas oficinas da Paulista, ou fiscais de linha, etc., né? Que moravam no bairro. 2 abaixos assinados tiveram que ser mandados até a Paulista, né, ser intimada pela Câmara Municipal a fazer uma ponte. A primeira ponte foi de madeira, né, que eles puseram um piche para ela não ceder com a chuva, etc., né, um tipo de um asfalto, né, para fazer a impermeabilização da ponte ali, para os moradores poderem passarem. E aí os próprios moradores pararam de chamar o bairro de Morrinho e começaram a chamar do bairro da Ponte Preta, porque a ponte era, né, vamos dizer, era de madeira, mas impermeabilizada com piche, né? E com o passar do tempo esse azul muito escuro virou preto. E aí começou os próprios moradores começaram a usar o termo Ponte Preta. E depois a Câmara Municipal vai transformar em Ponte Preta. Então, a primeira ponte surge de um abaixo-assinado dos moradores que, com a chegada da linha do trem, viram sua passagem interrompida
E depois, né, quando o bairro já estava organizado, etc., a própria Paulista fez uma ponte aí em pedra, né, uma ponte mais estruturada, que hoje está tombada, uma parte dela, dá para você ver, principalmente indo a pé ali, de carro é difícil ver, né? Mas fazendo aquela volta, né, indo do centro do bairro para a cidade, né, em vez de pegar ali o Colégio Ave Maria, você faz a volta ali, você consegue ver. A gente coloca a placa ali muito, mas o pessoal tira, né? Mas a nossa ponte, vamos dizer, em alvenaria em pedra, não, mas a de madeira está tombada, né? Então o bairro começa ali, né? A história do bairro começa com esse abaixo-assinado e a construção da ponte pela Paulista, para fazer a ligação. E começa toda a nossa história aí, né? Uma história linda, né? Que começa com uma ponte, quer dizer, ida e vinda, caminho, ferrovia, né? Movimento operário através dos ferroviários. É uma história muito rica, né? Professor, que interessante. Tenho certeza que a maioria dos torcedores da Ponte Preta não sabiam que a referência ao 11 de agosto é sobre a fundação da Companhia Paulista de Ferrovias. Então, tenho certeza que a maioria do torcedor não sabia dessa informação, que o 11 de agosto é uma referência à data da fundação da Companhia Paulista. Eu queria perguntar, professor, mais um pouco sobre o início, que é sobre o seu primeiro livro, O Início de uma Paixão, a Fundação e os Primeiros Anos da Associação Atlética Ponte Preta. O senhor falou sobre o Mário Cardim. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre ele. Eu estou vendo aqui no livro, tem realmente, para aquele torcedor pontepretano que fica revoltado, se incomoda com a provocação do torcedor do rival sobre essa matéria do Ariovaldo, que eu lembro muito bem, viu, professor? Na época da compra do Correio do Diário, quando o Correio Popular comprou o Diário do Povo, sobre essa publicação do Ariovaldo Zac na época. E realmente tem aqui digitalizado o convite do primeiro aniversário da Ponte. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Mário Sérgio Cardim e sobre a importância dele para o futebol paulista e para a Ponte Preta nesse início da fundação. Olha, o Mário Cardim é um personagem histórico bem interessante, muito próprio ali da passagem do século XIX para o século XX, né? Aquelas pessoas da elite paulistana que passavam a vida fazendo pequenos projetos ou médios projetos, né? O Cardim, ele nasce na elite paulistana e acaba, participando de, inúmeras atividades na sociedade paulistana. Esse é o primeiro a fazer a viagem de carro, São Paulo-Santos, vai trazer o escotismo para o Brasil, vai trazer bolas de futebol, morou na Alemanha, participou da fundação da Liga Paulista de Futebol, né? Participou da fundação da Confederação Brasileira de Futebol, uma entidade que rivalizava com a CBD, porque São Paulo e Rio entraram em conflito para ver quem mandava no futebol brasileiro. Então, o Mário Cardim era uma pessoa múltipla, né? Uma pessoa extremamente múltipla, né? E aonde você tinha futebol, ele atuava, porque ele foi o primeiro a traduzir as regras, né? As regras vinham para o Brasil em inglês, né? Raramente, né, você tinha um contato assim, né, com as regras assim no início, quando você jogava, né? Quem ensinava o futebol para outro, entre aspas, né, porque é tão lúdico o futebol que né, uma criança aí, você joga a bolinha e já começa a chutar, né? Mas tem regras, né, não são muitas. E o Mário Cardim, ele escreveu o Guia do Futebol, né, que eu tenho aqui em microfilme, na Biblioteca Mário de Andrade, na seção de obras raras, tem um único exemplar em papel ainda existente no Brasil. Tem nos arquivos alemães, tem várias cópias lá, inclusive a primeira edição que ele deixou lá. E aí ele fez a tradução, né, das regras e ele começou a divulgar essa tradução, né? Ele imprimiu, né, pequenos panfletos dessa tradução e aonde começava o futebol, ele queria participar. Né? Ele queria estar lá, ele queria incentivar, ele queria ajudar, como ele fez com o escotismo também, né? Então ele participa, ele entra em contato, né, com esses, principalmente com a figura desse Thomas Scott, esse ferroviário escocês,
que morou em Campinas, depois morou em Jundiaí, participou até da fundação do Jundiaí Futebol Clube, que se transforma em paulista, né? Aonde ele ia, ele trazia futebol. Era um escocês que ele mesmo se autodenominava escocês de alma brasileira, né? Ele, mesmo sabendo que estava, né, ele foi diagnosticado com câncer, a esposa que queria que ele voltasse para a Escócia, ele falou, não, eu quero morrer no Brasil porque eu não tenho mais nada a ver com a Europa, né? Ele se adaptou demais aqui no Brasil, esse Thomas Scott. Então o Mário Cardim, né, vamos dizer, foi, entre aspas, um grande incentivador desses meninos, né, através da ideia que ele tinha, que não era só incentivar o jogo, mas era trazer as regras, né, trazer para eles a parte técnica do futebol, né. E hoje a gente tem aí um monte de esquema tático, a criança já entra em escolinha. Você imagine numa época que nada existia, né? O grande barato do futebol no início era fazer gol, não era se defender, né? Então, bem no início do futebol aqui no Brasil, né, o esquema era 2-3-5, era todo mundo no ataque, né? Era todo mundo querendo fazer gol, né? O futebol que veio da Inglaterra era um futebol mais de choque, né? A ideia de você jogar a bola lá para a área lá e com o corpo você se chocar. Os escoceses que tinham uma ideia da bola rolar mais, né? Exatamente para evitar um pouco esse choque que os ingleses já faziam com ele no final do século XIX, né? Então, esses meninos aí, o futebol brasileiro foi bem influenciado por esses técnicos escoceses, né? O futebol argentino também, né? A gente tem essa grande rivalidade, até menor hoje em dia que a Argentina, né? Porque o jogador brasileiro e argentino hoje joga junto, se dá junto, a rivalidade já foi maior, né? Mas na Argentina ocorreu a mesma coisa, né? Futebol lá inglês era a elite e os argentinos pobres jogavam nos que eles chamavam de petroneiros, que seriam terrenos baldios, né? Cheio de cupim, de cupinzeiro, de formigueiro. Então os argentinos tinham que ficar pulando esses terrenos, e quando eles jogavam com os ingleses também, os ingleses não davam a falta, entravam com ombro. Por isso que o milongo, né, o argentino cai demais, etc. No início do futebol argentino foi assim também. Então o Mário Cardim participa disso como se fosse alguém que trazia para essa molecada, para esses jovens, né, o que ele trazia da Europa e tentava incentivar aqui no Brasil, né? Vamos dizer, praticamente a vida dele foi essa, né? Tentar organizar o futebol brasileiro. Essa era a ideia dele, né? Organizar o futebol brasileiro. Até porque ele passava grande parte da vida dele na Europa, depois vinha para o Brasil e tinha esse espírito de organizar o futebol aqui no nosso país. E por, né, muito bom nesse início de Ponte Preta, né, ele participa disso, incentivando esses meninos, trazendo essas regras, né, dando para eles uma parte técnica do futebol que era, nesse início, no ano de 1900, então, era muito difícil, né? Tinha pouco time, você nunca ouvia falar, os pais nem sabiam o que eram, né? Campinas tinha o fiscal de bairro, uma pessoa que ficava andando no bairro, vigiando todo mundo e fazendo relatório para a Câmara Municipal, e via esses moleques com bola para cá e para lá. Você pega o relatório deles, no início eles acham que é uma coisa demoníaca, né? Era uma coisa assim que eles não sabem o que estava acontecendo, porque tinha gritaria, tinha chute na bola, tal, tinha, né, ia no esporte ao ar livre e tal. Depois, aos poucos, isso foi sendo, né, vamos dizer, superado. Mas o Mário Cardim é isso. Ele traz para a Ponte Preta uma parte técnica do futebol, né? E traz para o estado de São Paulo, para o Brasil, né? Só o pioneirismo dele, de traduzir as regras, né? De fazer o guia do futebol. Essa era a grande sacada dele, né? Divulgar o futebol, né? De uma maneira assim, até documental. Eu quero jogar futebol, eu não sei como, ó, tem um guia, é ele que fez. Então é mais ou menos isso, né? Embora a história dele é bem rica, né? Ele fez muita coisa, não só no futebol. Professor, existe duas questões, né, aliás, com relação a uma certa disputa aí, me entenda bem você e também quem nos escuta, uma disputa na questão, por exemplo, a gente percebe, né, vou te dar 2 exemplos, o Vitória da Bahia coloca no uniforme dele
a questão embaixo do seu escudo 1899, salvo engano. Flamengo também, o Vasco também, né? Quando tem aniversário desses times, nós percebemos aí que eles comemoram, 123, 124 anos. E muita gente confunde, né? Quando se fala que a Ponte Preta é um dos clubes mais antigos do Brasil, e a própria Ponte Preta fala também que é o clube mais antigo do Brasil de forma ininterrupta, né? Como é que é essa relação também, você como um historiador, com essas fundações, né? Esses clubes, eles surgiram antes ou eles surgiram antes como clubes de regatas e não como clube de futebol? Enfim, como é essa situação da Ponte Preta sendo o clube mais antigo do Brasil ou um dos clubes mais antigos do Brasil, professor? Esses clubes que hoje, né, divulgam essa ideia que tem 120, 130 e tal, eles não nasceram como clube de futebol, né, nasceram com algum outro objetivo. Ou Remo, que são clube de regatas, né, no Rio de Janeiro, né, as primeiras grandes competições dessas equipes da Zona Sul era competições de remo, né, ali na Baía da Guanabara, etc. Tal. Então não nasceu como futebol. Então, a maioria desses clubes, né, eles nascem com outra perspectiva, né, ou como clube social, ou como clube esportivo mais ligado a algum outro tipo de esportes, como o remo, etc. Até tem alguns clubes do interior que começou, né, como cricket. O que aconteceu é que, né, se outros clubes ainda estivessem com o futebol atuando, vamos dizer, Paulistano, Germânia, SPAC, né? Aí esses clubes realmente tinham mais idade que a Ponte, mas todos esses clubes acabaram com o futebol, pararam com o futebol. O Paulistano existe, dá para você visitar em São Paulo, mas desde que o futebol se profissionalizou, ele acabou com o futebol, o único que continuou é a Ponte, né? Então, em termos de futebol, um clube sendo fundado, né, com a função, né, com embasamento, né, com foco de ser um clube de futebol, é a Ponte, né, em atividade ininterrupta. Né? A questão do Esporte Clube Rio Grande a gente pode explorar, que tem bastante coisa aí para falar, né? Mas são 120 anos de futebol, né? Os outros clubes às vezes têm um pouco mais de 120 anos, mas não de futebol. Né, tem como clube de regatas ou como clube social. O futebol veio depois. Então isso é bem claro, é bem documentado, né? O que acontece hoje é que questão de publicidade, né, de marketing, você fala uma vez isso e a coisa vai sendo reproduzida, acaba ficando confuso mesmo, né? Mas não tem como, né, alguém contestar uma coisa dessa que está bem documentado em jornais e tal, né? Como futebol, né, como clube de futebol, é a Ponte o time, né, mais antigo de atividade ininterrupta, até porque os outros que surgiram antes dela não tem mais futebol, né? Quer dizer, pararam com o futebol. Um ou outro ainda existe como clube social, mas interromperam a atividade futebolística. Então, né, não tem como você contestar isso. E a situação do Rio Grande, professor? Porque também é uma digamos que algo confuso, né? A Ponte é o clube mais antigo de forma ininterrupta, mas isso tem um motivo, né, professor? E às vezes, né, creio que da nossa audiência, poucas pessoas sabem o porquê, né, disso. O Rio Grande parou, depois voltou. Como é que ficou essa situação e como é que a Ponte se assumiu nessa questão de ser o clube mais antigo do Brasil que nunca parou, professor? Olha, é uma questão realmente polêmica, né, que exigiria talvez um tempo maior de pesquisa nos próprios arquivos do Rio Grande do Sul. E se você afastar a parte política do futebol e só ficar com a parte histórica, seria mais fácil resolver. Mas vamos dar uma ideia de tudo o que aconteceu, né? Vamos dar uma ideia mais clara do que aconteceu. Né? Esses dois, a diferença entre Ponte e o Rio Grande é questão de dias, é muito pouco, né? Não dá um mês de diferença. Aí o que vai acontecer? Essa polêmica começa a se tornar realmente mais forte, né? Quando durante o regime militar, né, um deputado federal do Rio Grande do Sul, eu tenho aqui no meu arquivo, mas
Eu precisaria ver aqui o nome direito dele e tal. Eu tenho tudo isso registrado, eu não consigo de cabeça falar. Pois eu posso até pesquisar e rapidinho eu mando para vocês. Esse deputado federal do Rio Grande do Sul, ele faz um projeto-lei, na época do regime militar, eu não lembro se foi 69, acho que foi depois do AI-5 até, transformando, né, a data do futebol brasileiro na data de fundação do Rio Grande. Isso é um projeto-lei dentro do Congresso Nacional. Né? Isso ainda lá no regime militar, uma coisa muito antiga, né? E isso passou, na época, óbvio, né? Passou e tal. E aí o Esporte Clube Rio Grande se transforma, né, no time mais antigo do Brasil. Né? Dentro do Rio Grande do Sul, né, ele tem um rival, que é o São Paulo, né, na mesma cidade. Né? O São Paulo contesta, porque o Rio Grande teve paradas, né, por motivos financeiros. Eu cheguei aí, né, durante um tempo para o Rio Grande do Sul para fazer uma pesquisa, né, de um outro tema, e acabei tentando também fazer uma pesquisa, né, mais intensa sobre isso, para achar, vamos dizer, um relato documental da Federação Gaúcha da parada, vamos dizer, a solicitação, etc., tudo. Né? Mas o arquivo não estava aberto a essa pesquisa, eles não deixam você fazer a pesquisa. Né? A Federação Gaúcha, ela é particular. No arquivo público do Rio Grande do Sul, jornais de época, realmente você encontra, né, a solicitação de parada do Esporte Clube Rio Grande. Mas o que eu digo para você, necessitaria de uma pesquisa, de uma documentação mais específica, até porque, vamos dizer, a Federação Gaúcha, né, com viés político, regionalista, tal, né, não se interessa em fazer, né, obviamente, essa pesquisa retirando essa primazia do Esporte Clube Rio Grande, é óbvio. Em contrapartida, né, depois que a ponte, vamos dizer, começa a usar a palavra ininterrupta, agora é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que coloca, né, a data do futebol, a comemoração do futebol em São Paulo é 11 de agosto, por causa da ponte. Então tem todos esses dois lados aí, né? Tem um lado, vamos dizer assim, de fonte terciária, que é num jornal gaúcho, com essa solicitação do Rio Grande, né? Você pega todos os gauchões, né? Você vai ter gauchão que você não encontra no Rio Grande, né? Então você precisaria, o certo seria encontrar, e a própria Federação Gaúcha emitir, né? Olha, está aqui o documento onde eles pedem a parada de um ano por motivos financeiros. Isso acontece em outros estados também, com vários outros clubes, né? O clube não tem dinheiro para jogar e pede, né? Pede uma licença por um tempo, né? Mas por motivos, novamente, políticos, né? Claro, de um jogo até de interesse, por causa de, né, dessa primazia. Isso acontece em outros assuntos também, né? Não só no futebol. Tem essa polêmica. Então a ponte, eu acho que, continuando a usar a palavra ininterrupta, eu acho que ela está certa. Agora, eu vejo que exigiria uma pesquisa, né? Vamos dizer que eu, o Stefan, vocês, alguém, né? Vamos dizer, ir para o Rio Grande do Sul e submergir na pesquisa, né? Porque a pesquisa histórica serve para isso, né? Para elucidar, para trazer à tona, né? É isso, né? E tentar achar um documento, vamos dizer, definitivo dessa parada, né? E aí até fica mais fácil tratar o tema. Então é mais ou menos isso, mas toda a polêmica começou com esse projeto de lei, ainda no regime militar, né? Vamos dizer, associando aí futebol e política através da data de fundação lá do time de Rio Grande. Professor, uma figura que eu sempre gosto de relembrar aqui no MacaCast é Miguel do Carmo, né? Primeiro jogador negro a disputar uma partida no Brasil, também foi dirigente da Ponte, consta ali como tesoureiro, né, se eu não me engano, e você e as suas pesquisas foram responsáveis por descobrir a única foto que a gente tem conhecimento de Miguel do Carmo, né? Ali na carteirinha de ferroviário dele. Eu queria que você contasse um pouquinho da história de Miguel, qual a importância, né, dessa figura para a história não só da Ponte, mas do futebol brasileiro, e também que falasse um pouquinho da questão da democracia racial, né? Porque hoje a Ponte reivindica essa democracia racial e, como você sou formado em história, a gente sabe que esse é um termo que traz problemáticas também, né?
A gente vive num país estruturalmente racista que não vive numa democracia racial. Então, por que a gente pode usar esse termo para se referir ali à ponte do começo do século? Eu vou até começar pela parte da pesquisa, que ficaria até mais fácil. Bem a figura do Miguel do Carmo, e você vê como é a história, né, no Brasil, como é difícil, né, ainda mais, mesmo a gente está longe, né, de um período autoritário, etc., entre aspas, né, fazer história no Brasil sempre foi muito difícil, né? Então, vamos dizer, essa foto do Miguel do Carmo e esse início da história do Miguel do Carmo, né, todo o arquivo da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e a da Mujana foram para Jundiaí, no Museu Ferroviário. Quando a gente diz arquivo e foram, a pessoa até imagina, né? Alguma coisa que você chega lá, tem uma pessoa sentada, organizada, você pede para fazer pesquisa, senta com água, café, né? E, na verdade, isso daí foi trancado, né? No segundo andar lá do Museu Ferroviário, jogado lá. Tá lá parado, trancado, né? Uma coisa totalmente maluca, né? Muitos ferroviários entram na justiça, né? Por pecúlio, né? Por questão de aposentadoria. Então, a Justiça Paulista mandou trancar aquilo lá para os peritos irem de vez em quando achar documentação de família ferroviária lá de 1910, 1890 e tal. E eu tive acesso, consegui ter acesso, né, através da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, acesso a fazer pesquisa lá dentro. Eu e o arquivo sozinho, né? Aquela massa documental enorme, né? Que você tem toda a vida de todos os funcionários ferroviários ali, né? A vida trabalhista deles, acidente de trabalho, quando que eles começaram, tudo, tem tudo. E foi lá que nós conseguimos achar, né? O Miguel do Carmo, eu aproveitei, achei também do meu avô maquinista, né? Tudo que ele passou na Mujana e tal, e achei toda a documentação referente ao Miguel do Carmo, né? E a partir daí nós começamos a montar, né? Toda essa linda história do Miguel do Carmo, nesse primeiro time bem jovem da Ponte, que a gente realmente não tem muitas informações, né? Que o futebol, né, ainda mais no interior do estado de São Paulo, você não tinha cobertura de imprensa de futebol, né? A gente teve a sorte do filho do dono do jornal Comércio de Campinas, o dono era o Henrique de Barcelos, o filho dele começou a jogar futebol lá por 1907, mais ou menos, e aí ele deixou o filho dele cobrir futebol, né? Então foi uma sorte grande, que aí começa, pelo menos no jornal aqui em Campinas, ter notícias do futebol com mais frequência. Agora, né, quando a gente... O que aconteceu, na verdade, né? O tempo histórico, né? A vida é feita de momentos, né? Obviamente, a discussão hoje sobre a questão, né, vamos dizer assim, vidas negras importam, toda essa questão que a gente realmente não tem democracia racial, é óbvio, né, a desigualdade está aí, né, a abolição do 13 de maio não os incorporou, não teve uma incorporação à sociedade, a gente sabe disso, né, há toda uma luta, né, quem viveu ali a passagem do século XIX para o século XX, para o século XXI, a toda a luta né, de todos esses movimentos, do 13 de maio não os representar mais, mas sim o 20 de novembro, Zumbi de Palmares, etc. Mas na época que nós montamos, o que aconteceu com essa palavrinha democracia racial envolvendo a ponte? Né? É óbvio, né? É óbvio, e isso eu acho que quem estuda e quem, né, não tem os olhos vedados, né? Não tem a trave nos olhos, sabe que o racismo não começa agora, né? Ninguém descobriu o racismo agora, né? Então o que aconteceu? Né? A FIFA começa a entender que realmente existe racismo no mundo quando acontecem fatos na Europa ali no início do século XXI, né? Esses fatos, claro, já aconteciam antes, mas a coisa começa a ser mais divulgada, né? E aí cria-se um comitê, né? Comitê na FIFA para se debater isso. E aí várias pessoas aqui do Brasil entram nesse comitê e eu entrei também, né?
No fim, esse comitê não debateu nada, né? Foi uma coisa assim mais política, né? Nós pensávamos que a coisa ia ter uma reflexão melhor, e na verdade era mais um discurso que a FIFA estava fazendo alguma coisa. Mas no meio, antes da gente entender que na verdade, né, era mais um fato político e não bem, né, uma coisa que iria, né, divulgar e combater mesmo, né, o racismo, né, nós mandamos aqui de Campinas toda essa história da Ponte envolvendo o Miguel do Carmo, envolvendo o segundo time da Ponte, que tem o Moraes, que tem o Benedito Aranha, que tem o Amparense, que é, vamos dizer, talvez o primeiro grande ídolo como jogador negro da história da Ponte, né? Começou como centroavante, depois foi um goleiro, capitão do time, levantou o primeiro título em 1912, né? E aí nós mandamos esse material, né, para a FIFA em 2001, né? E aí na época, né, isso veio à tona como democracia racial, né, vamos dizer, jornalisticamente, e aí ficou o termo, né? Até porque o Vasco também na mesma época, eu não lembro agora, o historiador do Vasco, ele tinha contato comigo, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, tinha que ficar ligando, né? Eu ia no estádio, vou conversar com ele, o Vasco veio aqui, aí tivemos uma reunião e tal, e o Vasco também manda com esse termo, né? Então todos os clubes brasileiros que mandaram alguma coisa para a FIFA mandaram com esse termo, né? Eu lembro que o historiador do Inter também mandou, o historiador do Vasco mandou, eu mandei, e eu não lembro agora, teve um quarto historiador que mandou também alguma referência a isso, né, com esse termo. Aí esse termo ficou, né? Então, obviamente é um termo, né, vamos dizer assim, que veio de 2001, né, e a gente pode usar, eu acho que, né, várias terminologias, mas o que eu acho que é importante, né, a gente reafirmar, né, que por uma questão até sociológica do tipo de formação do bairro da Ponte Preta, uma formação de uma população de muita reciprocidade, né, o bairro foi formado, você teve um foco, né, vamos dizer, muito múltiplo no bairro da Ponte Preta, e vendo a documentação, vamos dizer, se você começa a ler muita documentação do início da Ponte Preta, você entende que o clube agregava muita gente. Então, por exemplo, a Ponte não tem, né, dentro do seu arquivo, nunca teve, as atas dos primeiros 10 anos, né? Eu fui pesquisar, né? Então eu tenho muitos relatos dessas primeiras atas que não estão no clube. E você lê, né, toda essa documentação, você percebe que, por exemplo, até moradores de outros bairros, por exemplo, bairros do Cambuí, pedem, eles saem do Cambuí sem os pais saberem, etc, tal, para virem para o bairro da Ponte Preta, que era um bairro bastante aberto, né, por uma questão fundamental, né, o movimento operário na época, principalmente o movimento ferroviário, tinha no anarquismo, né, uma das suas grandes marcas, né, o anarcossindicalismo, quer dizer, o sindicalismo ligado ao movimento anarquista foi muito forte no Brasil até 17, até a greve geral, né, e em Campinas era muito forte, né, a colônia portuguesa, espanhola e italiana em Campinas era extremamente forte. Então, vamos dizer, o José Rodrigues, que foi presidente da Ponte, né, 10 a 11, era um grande líder, né, anarquista, né, do movimento ferroviário, tanto no bairro da Ponte Preta como na Vila Industrial, né, uma pessoa com uma liderança política muito forte. Então, esse contato dos moradores do bairro da Ponte Preta, né, que já tinham essa relação, vamos dizer, solidária e recíproca entre eles, com os ferroviários e com o anarquismo, surge, né, esse clube, né, vamos dizer assim, que nega o cotidiano da época, a tendência da época política de separar as pessoas pela origem, pelas raças, vindas do século XIX e tal, né? Então a Ponte nasce com essa maneira, né? Nasce com esse ethos, com essa identidade,
né? E é bem interessante a história da ponte, porque até o capitão Pedro de Alcântara, que é essa rua que fica em volta do estádio, né? Chama Pedro de Alcântara porque é o último presidente do bairro da Ponte Preta. Os primeiros 20 anos da ponte foram, vamos dizer assim, bem, né? Vamos dizer, que dão a identidade para o clube. Depois você vai ter uma mudança, mas aí é uma outra história, né? Com a chegada de uma diretoria que não era ligada ao bairro, né? Mas, então, só para contextualizar, né, o porquê que ainda se usa, vamos dizer, a palavra democracia racial e a palavra como conceito sendo contestada hoje, é que na época que foi usada, né, foi usada nesse contexto de enviar para a FIFA esse material histórico, porque não só eu, mas várias pessoas aqui no Brasil, né, imaginamos que ia ter um grande seminário, um ano de debates e grandes ações da FIFA. O fato que não teve, né? Foi mais um fato político, né? E depois se esvaziou, né? Mas ficou. E aí tem todo esse histórico do Vasco da Gama, né? Que é um time da antiga capital federal, né? E muito diferente da história da ponte, né? Vamos dizer, os primeiros negros no Vasco da Gama lá na década de 20 foram pagos, né, para ganhar um campeonato pro Vasco, para tirar a hegemonia dos times da Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, né, o famoso bicho, né, e não foi propriamente, vamos dizer, uma questão de identidade, né. Então é mais ou menos isso, né. Agora, esse debate, tudo isso que envolve a ponte, eu acho que, né, principalmente, né, no momento que nós estamos, né, da sociedade, não só do Brasil, mas do mundo, né, todo esse revisionismo e tal, é fundamental a gente debater isso e entender que realmente o início da ponte, né, e o próprio, quando a gente fala, né, ideologia anarquista, né, é difícil às vezes, né, para as pessoas entenderem, né, hoje em dia com essa polarização há toda uma falta de conhecimento muito grande, né? Quem são anarquismo, pode tudo, né? É uma coisa anárquica, não, né? Se a gente entender, né, a filosofia política, social, econômica do anarquismo do século XIX e do século XX, né, não é nada disso, né? Era uma proposta de sociedade, né? Era uma proposta de mudança da sociedade, né? Dando mais poder para o indivíduo, transformando o indivíduo numa pessoa mais plena, né, etc, tal, mas aí não é aqui, né, no nosso encontro que a gente vai ficar discutindo isso. Mas vale a pena, né, a gente lembrar que dentro da nossa identidade, né, o movimento anarquista se fez presente e foi importante para a gente entender como que nós nascemos. Aproveitando o gancho, que aula, professor, muito obrigado, cara. Seriamente, muito sério isso. Muito obrigado. Acho que todo torcedor ponte-pretano que vai ouvir o MacaCast nos episódios aí sobre a história do clube ficará muito feliz e gratificante de poder ouvi-lo e conhecer um pouco mais a história desse time que a gente é apaixonado. Eu tenho tanta pergunta, professor, tanta coisa para falar que eu preciso me pontuar aqui com os meus amigos para não mudar muito o foco. Já que o senhor falou um pouco do início, está falando do início da então democracia racial, da solicitação, das pesquisas, mas o senhor entrou num ponto interessante do período da greve geral, e eu queria entrar um pouco na década de 20 e 30, antes de falar, depois de fazer perguntas sobre o período do período militar, mas que o senhor pudesse falar dessa década de 20 e 30, da entrada da elite campineira dentro do clube. O senhor fala que a Ponte permaneceu por 20 anos ainda um time amador e com pessoas da direção do bairro e de praticamente ali uma coisa amadora, e como que essa mudança do amador para o profissional e a entrada da elite da cidade na parte diretiva. É uma história bem interessante. E eu vou até comentar um pouco o seu primeiro comentário e, né, falar de história da ponte é sempre o maior prazer, né? A gente tem emociona.
a gente não tem só um time de futebol, né? A gente tem muito a mais que um time. A gente tem, né, uma visão de mundo. A gente tem um clube que eu sei que todo mundo quer um título, né? Ainda mais os jovens, né? Hoje, isso está marcado. Mas a Ponte é um time que não precisa se preocupar com o outro, né? Não precisa torcer para o outro. A gente, né? A gente sabe quem nós somos, nós temos identidade. Então isso que emociona na Ponte, né? Nosso maior título é a nossa identidade, a nossa história, a nossa memória. A gente sabe, né? Que a gente tem muito sangue, né? Nas vezes, não precisamos ficar torcendo para outro, né? Para o fim do outro. Então, veja bem, né? A sua pergunta é muito importante. Obviamente, a gente não vai conseguir falar tudo aqui, né? Necessitaria até de um encontro até pessoal e ficar horas, né? Seria uma delícia aí ficar 10 horas falando de Ponte. Mas o que aconteceu? Né? Isso é uma coisa que, né, pouco explorada na imprensa, porque também, né, a imprensa não vai ficar falando de briga política, tal, lá de 100 anos atrás. Mas o que aconteceu? Para todo mundo entender, e eu vou ser até breve para também não ficar muito prolixo. A Ponte começa a ter uma cisão dentro da sua diretoria a partir de 1908. A Ponte tinha uma parte da diretoria que queria organizar o clube de forma diferente, tirar ele um pouco do bairro, né? Eu não vou citar nomes aqui, e uma outra corrente querendo manter o clube no bairro, né? Esse conflito ficou praticamente até 1916, 17, aonde, né, vamos dizer, esse outro grupo, né, comandado até por jovens que vieram de outros bairros, acabaram saindo do clube e muitos, né, começaram a atuar na Associação Atlética Campinas e em outros clubes, né, de outros bairros, principalmente do Cambuí. E aí a Ponte seguiu sua vida e eles seguiram a vida deles, né? E aí, com a entrada do capitão Pedro de Alcântara, que ficou muito tempo como presidente, né, o que aconteceu? Com o falecimento dele, com o fim, né, da era do capitão Pedro de Alcântara, que é um presidente que vai fazer, entre aspas, essa transição, né? Ele tinha um histórico no bairro, mas morava na Vila Industrial, né? Ele era o diretor do Matadouro Municipal, né? Ele era um funcionário público da prefeitura. Quando você tem essa passagem, essa fusão com a Associação Atlética Campinas na década de 20, aí muda-se realmente bem a diretoria da Ponte, porque, né, esse grupo de operários, principalmente entre 1908 e 1916 e 17, que comandaram o clube, né, que participaram de grandes manifestações políticas e também ajudaram o clube a se fortalecer, né? Criaram a primeira liga de Campinas, que não por acaso chama Liga Operária de Futebol, né? Então tem tudo a ver com o movimento operário, né? Não é por acaso que chama Liga Operária, né? Então há toda essa função do futebol como instrumento também de mudança da sociedade, né? De luta política, não luta política pelo poder sem nexo, mas luta política por uma mudança na sociedade, né, por mais igualdade, por uma menor desigualdade, etc, etc. E aí, na década de 20, muda-se absolutamente o foco, né? E ao mesmo tempo que muitas pessoas pensam, nossa, agora a Ponte vai se transformar num grande clube, né? Ao mesmo tempo foi uma gangorra, né? Ela quase acaba, né? Isso não é muita gente que fala, né? Até por uma questão, né, da elite e uma questão né, de não ficar comentando esses altos e baixos, né? E através até de interpretação, muito pouca gente sabe disso, né? Quando a Ponte faz essa fusão, ela vai para o estádio da Júlio de Mesquita, que na verdade não existia, era um clube social, existia um campo de futebol, né? Onde hoje, ali no início da Júlio de Mesquita, perto da padaria Riviera, ali, tinha um Banco Itaú, parece que hoje não tem mais. Na Guilherme da Silva tem um muro, ali começava o clube, e até a Major Solo. Esse clube tinha um bosque, né, tinha quadra de tênis, tinha salão social, etc. A gente
tem fotos de tudo isso e tal. E aí o que vai acontecer? Na fusão, esse grupo de novos diretores, né, eles se associam, né, a um grupo de médicos do Instituto Penido Burnier, né? Obviamente, o João Penido Burnier, o fundador do Instituto, médico, ele não é campineiro, né, veio de fora, né, veio procurar aqui um campo, ele trabalhava nesse setor de oftalmologia ligado aos acidentes de trabalho de ferroviários, né? O campo era enorme aqui em Campinas, e aí ele foi crescendo como médico, como empresário, etc. E assume a ponte, mas ele nunca teve nenhuma ligação, né, com a história do clube, né? E aí a ponte enquanto diretoria, né, agora a gente falando, enquanto diretores, né, dão um salto, vamos dizer assim, financeiro, né, fazendo um grande empréstimo para fazer um estádio, né? E aí eles não conseguem honrar os pagamentos do empréstimo, né, e dão todo o clube, né, tirando, né, só não deram os jogos de camisa e a bola, né, mas o estádio, que já estava construído, o clube e tal, é entregue como forma de honrar os pagamentos, né? Então a ponte fica, na verdade, volta à sua estaca zero, né? Fica sem estádio, né? Sem aonde ficar, né? É aí que surge a figura do Pedro Pinheiro, né? Que dá nome ao nosso salão, que vai tentar fazer de novo essa ponte, né? Que vai tentar de novo voltar às origens, né? Olha, né, a gente vamos ter que salvar esse clube, né? Há todo uma grande debate interno no clube, né? Uma parte da diretoria, né, achava até que tinha que interromper as atividades, né? Mas o Pedro Pinheiro, ele consegue, através, né, o apoio de comerciantes do centro de Campinas, obviamente pontepretanos, né? Até porque ele tinha o seu negócio no centro de Campinas, o seu hotel no centro de Campinas, né? E não eram, assim, mega empresários, né? Então, cada um dando um pouco para manter a ponte. Mas foi um período difícil. A ponte foi do auge, né, quase para o seu final em poucos anos. Exatamente porque fugiu bastante da sua característica, né? E aí, em parte, né, a gente precisa, vamos dizer assim, não é uma crítica, né, mas é uma coisa que a gente precisa aprender, né? A partir daí, uma parte sempre da diretoria pensa em sempre, né, que uma pessoa só, pode salvar a ponte sempre de tudo, né? E, na verdade, eu acho que é um conjunto de pessoas, né? É um planejamento, é você ter uma equipe, é você ter mais gente junto, né? Não é só, né, alguém que venha, porque, né, só o dinheiro não forma o clube, né? Você precisa ter um projeto, né? Então, lá na década de 20, isso já aconteceu, né? E quase o clube, vamos dizer assim, teve um final, né? Não é comum, né, a gente ficar comentando isso e não sai em jornal, nada, né? Obviamente a gente sempre, né, comemora as coisas boas, né? Mas a história serve para isso, né? Para a gente aprender e tal, né? E para quem gosta de história e gosta de documento, né, eu vou aqui, a Câmara Municipal tem um dossiê sobre a venda do estádio da Júlio de Mesquita, que é uma parte dos antigos moradores do bairro contestaram essa venda do estádio para pagar essas dívidas. Você tem lá um dossiê de praticamente 200 páginas com conta, vereador e todo mundo lá, para ver se não teve nenhum erro, né? Mas a ponte perde todo o seu patrimônio na década de 20, né? E tem que renascer novamente na década de 30, e aí a figura do Pedro Pinheiro é importante, porque o Pedro Pinheiro virou alguém que fez esse meio de campo, né? Antigos, vamos dizer, da onde a ponte nasceu, nesse bairro operário, bairro ferroviário. A palavra ferroviário tem que ser muito forte na ponte, né? A palavra José Rodrigues, um líder ferroviário marcante na história do movimento operário de Campinas, né? Amigo do Edgar Leoroy, um grande líder ferroviário de São Paulo, conduziu a greve geral de 17,
com, né, essa perda do patrimônio lá da Júlio de Mesquita, né, que a ponte perde esse patrimônio, honra essas dívidas, e aí depois uma imobiliária de São Paulo compra todo o terreno do estádio e aí faz o arruamento, aquelas casas que estão ali, que parece até um buraco, né? Ali perto do Largo Santa Cruz, são todas uma imobiliária de São Paulo que veio e vendeu os lotes. Eu tenho bem documentada essa história, né? Merece depois, tem muita coisa ainda para lançar, né? Aqui ainda precisa de um pouco mais de pesquisa, né? Gostaria de depois voltar no arquivo da Câmara Municipal um dia e copiar inteiramente esse dossiê, né? São fatos da história da ponte que, né, às vezes podem melindrar, né? Pessoas, quando você mexe com o nome, né, de pessoas ilustres da cidade, né, melindra muita gente, né? Mas isso é história e a gente tem que falar dela, né? A primeira parte do episódio de aniversário de 120 anos. Desde já eu agradeço pela sua audiência, agradeço por quem nos ajudou através do Apoia-se, doando qualquer quantia. Na última semana tivemos doação do Lucatini, João Neto Manzan, Giovana Carvalho, Rafael da Holanda. Muito obrigado de coração a vocês que ajudaram com qualquer quantia. Graças a estes inúmeros torcedores conseguimos comprar mais 2 microfones e estamos melhorando cada vez mais a nossa infraestrutura para oferecer o melhor para você. Muito obrigado. Se você quer ajudar, entre no apoia.se/ajude-o-Macacast. O link está na descrição do YouTube, do Spotify, do Deezer e no nosso perfil do Instagram. Até o próximo episódio.